Salve, rapaziada! Rafa Borges aqui e hoje eu vou revelar os segredos para você se tornar um estudante atleta. E essa é uma aula exclusiva que faz parte da minha mentoria, mas eu vou entregar gratuitamente para você que faz parte da minha lista VIP. Então, nessa aula, além de falar tudo o que você precisa saber para conquistar uma bolsa esportiva, eu ainda vou falar o passo a passo que você tem que seguir para garantir que você vai estudar e jogar futebol numa universidade americana. Então se prepare, porque essa aula vai ter mais ou menos aí 1 hora de duração, talvez um pouquinho mais, e faz parte da minha mentoria paga, que já foi vista por mais de 100 mentorados que já passaram pelas minhas turmas de mentoria, e hoje eu vou entregar para você de graça, completamente de graça. Então aproveite enquanto ainda está disponível, porque vai ficar disponível por um curto período de tempo e depois eu vou fazer, ela vai voltar a fazer parte aí da área de membros da mentoria Rumo ao Zewa. Combinado? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o mapa onde eu vou estar dando essa aula exclusiva e falando primeiro sobre as informações essenciais que você precisa saber para se tornar um estudante atleta. Depois eu vou falar dos requisitos mínimos, né, algumas coisas que vocês precisam ter para se tornar estudante atleta. Depois eu vou dar uma noção para vocês da jornada, né, qual que é do ponto A, que é onde vocês estão hoje, até o ponto B, que é onde vocês querem chegar, né, se tornando estudante atleta. E depois eu vou falar sobre os 5 passos para jogar futebol nos Estados Unidos. E é aí que o bicho pega, é aí que vocês vão ter todas as minhas dicas para se tornar estudante atleta. E no final eu vou falar um pouquinho do plano Rumo ao Zewa, que é o meu método exclusivo que eu desenvolvi e foi o método que garantiu que eu conseguisse uma bolsa de $28 mil na Universidade dos Estados Unidos, numa das melhores universidades da NAIA dos Estados Unidos, e eu consegui essa bolsa seguindo esse método e depois eu afinei esse método ajudando vários outros estudantes atletas a conquistar bolsas de estudos também. Então, a partir de agora, vamos direto para o conteúdo. Lembrando, quem tiver perguntas, ao final de cada um dos tópicos, eu vou abrir para perguntas, vou esclarecendo as dúvidas antes de partir para o próximo, beleza? Vamos começar essa aula, que essa é uma aula muito boa, muito completa, e já vai colocar vocês na frente de 99% aí do pessoal que está buscando uma oportunidade de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Então vamos lá, informações essenciais, essas são as informações necessárias para que você se torne um estudante atleta, para você conhecer a oportunidade de como estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Então vamos começar por essa parte, tá? Informações essenciais. Então é o país das oportunidades, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. Então tudo que eu falar a partir de agora é válido tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá, tanto para quem quer ir para high school, quanto para quem quer ir para college, junior college e tudo mais. Beleza? Combinado? Vamos lá, o país das oportunidades, Estados Unidos e Canadá, como que funciona o intercâmbio esportivo, tá? Então, para quem ainda tem dúvida, o intercâmbio esportivo é uma forma de você estudar nas universidades americanas, que são as melhores universidades do mundo, com bolsa de estudos, né, em troca do futebol. Então você vai jogar futebol pela universidade e em troca você vai receber uma bolsa de estudos, né, um desconto para se adequar e essa oportunidade possa se adequar à sua realidade, né? A gente sabe que os custos de uma universidade americana hoje são muito acima do padrão brasileiro, né? Então, para que possa ser viável para você, né, você através do futebol, né, da paixão nacional, aí você consegue uma bolsa de estudos que pode dar aí de até 100% na faculdade. E quanto que custa, né, uma faculdade? Normalmente a gente divide em 3 categorias, né? Aquelas que são as Junior Colleges, que participam da NJCAA, a NAIA e a NCAA, que são as 3 ligas universitárias dos Estados Unidos, onde se encaixam todas as universidades. As universidades da NJCAA, que são as Junior Colleges, custam em média de $15 mil por ano. Isso sem desconto nenhum de bolsa. Só se você quiser ir para os Estados Unidos hoje, sem bolsa nenhuma, você pagaria em média $15 mil por ano. Na NAIA, $30 mil por ano. Na NCAA, $60 mil por ano, o que acaba ficando completamente inviável se você não tiver nenhuma bolsa de estudos. Mas, como eu falei, existem bolsas de estudos e as mais comuns cobrem aí de 50% a 100% de desconto, né?
entre os custos aí da universidade. E as bolsas de estudo podem ser esportivas, ou seja, em troca de você jogar futebol ou qualquer outro esporte pela faculdade, eles dão essa bolsa. Podem ser acadêmicas, se você tem boas notas no ensino médio ou boas notas, enfim, no primeiro semestre da faculdade americana, você, a partir do segundo semestre, você já pode aplicar para bolsas acadêmicas também. E tem outros tipos de bolsa, como incentivo para estudantes internacionais, que era uma bolsa de estudos que eu tinha, né, que é uma bolsa de estudo para, na minha faculdade especificamente, tinha essa bolsa de estudos para incentivar estudantes internacionais a irem para aquela faculdade. Então, eu tinha uma combinação de bolsa esportiva. No meu caso, eu tinha $28 mil de desconto, e desses $28 mil, $23 mil por ano era por eu jogar futebol pela universidade, e outros $5 mil era por eu ser estudante internacional. E quem conseguiu essa bolsa internacional para mim foi o meu técnico, inclusive, quando eu falei para ele que não seria possível para mim aceitar uma bolsa de 23, ele foi lá e conseguiu aumentar a minha bolsa, né, através de conversações aí com o pessoal do setor internacional, tá? E essas bolsas de estudos incluem estudo, moradia e alimentação. Ou seja, se você vai para uma junior college que custa $15 mil, já está incluindo estudos, moradia e alimentação nos $15 mil. Se você consegue uma bolsa aí de, por exemplo, tá, 80% em cima dos $15 mil, você teria que pagar aí $3 mil, né? Ou seja, o desconto seria de 80%, seria de $13 mil, ou melhor, $12 mil, você ainda teria que pagar $3 mil pelo estudo, moradia e alimentação, nesse exemplo que eu estou dando, beleza? E isso, como eu falei, viabiliza para o padrão brasileiro, que hoje em dia, se você pegar $15 mil, cara, já é aí por baixo dos $60 mil, e não é para qualquer um pagar $60 mil, tá? Então, se você consegue uma bolsa de estudos aí, que na média fica em 70%, 80%, você acaba viabilizando isso, acaba ficando até mais barato do que uma faculdade no Brasil, né? O custo que você tem numa faculdade no Brasil, muitas vezes, então acaba viabilizando para estudantes internacionais irem para os Estados Unidos. Então, beleza, se eu quero, então, essa oportunidade de intercâmbio esportivo, de conseguir uma bolsa de estudos nas universidades americanas, para estudar e jogar futebol nas universidades americanas, o que eu preciso? Quem que toma a decisão se eu vou ou não ter a oportunidade de me transferir para os Estados Unidos? E quem toma essa decisão é o head coach, tá? E o head coach é o treinador principal do futebol, né? O head coach do men's soccer ou do women's soccer, é o treinador principal de cada universidade. Vai ser a pessoa que vai tomar a decisão entre oferecer ou não uma bolsa de estudos para você, para viabilizar que você vá para os Estados Unidos, e também de quanto de bolsa você vai receber de acordo com a sua realidade, com a necessidade do técnico e tudo mais. Mas qual que é o primeiro passo para você se tornar um estudante atleta? É fazer um vídeo de melhores momentos para que você possa ser avaliado por esses técnicos, tá? Então, o primeiro passo é que você faça um vídeo de melhores momentos seu. Eu já falei muito sobre como fazer esse vídeo de melhores momentos, e daí você vai enviar esse vídeo de melhores momentos para o técnico, para o head coach, para que ele avalie você e veja se é ou não interessante recrutar você para o time dele, né? Então, como faço para me candidatar é justamente assim, né? Eu falo candidatar, mas como eu faço para concorrer a uma bolsa de estudos, como eu faço para ser avaliado e ver, né, se eu vou conseguir uma bolsa de estudos, é através, né, para buscar essa oportunidade para ser recrutado nas universidades americanas, você tem que convencer os técnicos universitários, que são aquelas pessoas que tomam a decisão entre dar ou não uma bolsa, uma oportunidade para você, e você tem que convencer eles que você vai ser um bom atleta para o elenco deles, tá? E como convencer? Vai ser justamente enviando o seu vídeo de melhores momentos por e-mail na época de recrutamento. Então, o primeiro passo é ter um vídeo de melhores momentos, o segundo passo é enviar esse vídeo de melhores momentos por e-mail para os técnicos universitários na época de recrutamento. Beleza? Mas como que eu vou conseguir o e-mail dos técnicos universitários? Todos os técnicos universitários vai ter o e-mail deles no site das universidades. Então, cada universidade vai ter o seu técnico, que vai ser a pessoa que vai tomar a decisão se quer ou não contar com você, que vai avaliar você, e o e-mail dessa pessoa, desse técnico, está no site de cada universidade. Beleza? E qual que é a época? Como eu falei, tem uma época para você fazer isso. Não adianta você mandar um e-mail hoje que os técnicos não vão responder. E qual que é a melhor época?
é o que a gente chama de janela de recrutamento. É o momento que os técnicos estão recrutando os jogadores para a próxima temporada. Então, como que funciona o intercâmbio esportivo? Como que funciona o futebol universitário nos Estados Unidos? Começa em agosto o campeonato universitário e acaba ali pelo final de novembro. E ao longo desse tempo, né, os técnicos vão lá, vão jogando, vão participando do campeonato e vão avaliando como que estão os seus times e avaliando aonde que eles têm pontos fracos e pontos fortes no time. E quando acaba a temporada, quando acaba o campeonato universitário, eles avaliam o seu elenco, avaliam como que foi a temporada e começam a perceber quais que são os próximos atletas, quais que são as próximas posições, os próximos perfis de atleta que eles vão precisar recrutar. E esse é o momento que eles começam a recrutar, que é a chamada janela de recrutamento, que começa ao final da temporada de futebol, do campeonato de futebol, ou seja, começa em novembro, tá? Mas as melhores oportunidades vão estar entre novembro e até fevereiro. Então, até fevereiro, os técnicos ainda têm um bom budget, né? Um bom orçamento de bolsa de estudos para oferecer para você, vai ter vagas, vão ter posições que eles vão estar precisando, e passando fevereiro já não tem tanta vaga assim, não tem tanta oportunidade assim, porque a maioria dos treinadores já recrutou quem eles precisavam e aí só sobra, né? Só a sobra. Né? Então, talvez você, depois de fevereiro, você não consiga tantas oportunidades assim. E você é recrutado nessa época, de novembro a fevereiro, né? Então a próxima janela de recrutamento vai ser agora em novembro de 2019, mas você é recrutado, você recebe uma oferta de bolsa em novembro ou na janela de recrutamento para se transferir ou em janeiro ou em agosto, que é o que a gente chama de janela de transferência, tá? Então você negocia uma bolsa em agosto, em novembro, para se transferir em janeiro ou em agosto. A minha sugestão é que você vá em agosto, porque daí você é recrutado em novembro e até agosto você tem tempo de reunir seus documentos, você tem tempo de juntar mais dinheiro, você tem tempo de fazer seu visto, você tem tempo de comprar com antecedência a sua passagem aérea para pegar os maiores descontos, e aí você é recrutado em novembro e se transfere em agosto do ano seguinte, cerca de 8 meses depois. Beleza? É assim que funciona. E quando me perguntam qual é o jeito mais fácil de conseguir essa oportunidade, né? Eu ponho fácil entre aspas aí, porque não existe jeito fácil e eu não gosto desse negócio de jeito fácil, né? Normalmente a estrada mais fácil nunca é a estrada que paga os melhores dividendos, né? Que dá os melhores retornos, né? Mas, para quem me pergunta qual é o jeito mais fácil, né? Então, o jeito mais tranquilo de você realizar esse sonho primeiro, você precisa traçar o seu objetivo, você precisa entender aonde você quer chegar. Independente de onde você quer chegar, na minha opinião, o melhor caminho é iniciar por uma Junior College, que é o que eu chamo de porta de entrada. Por quê? A Junior College são faculdades, sim, tá? Tem muita gente que me pergunta se Junior College é uma extensão da High School, alguma coisa assim. Não. Junior College é a faculdade que você vai fazer os 2 primeiros anos para iniciar a faculdade, vai jogar o futebol universitário na NJCAA e depois, naturalmente, você se transfere para uma NAIA ou para uma NCAA. Tá? Tem muita gente que me pergunta também, mas é muito difícil de transferir depois. Não, é o caminho natural. 90% dos estudantes atletas se transferem, só 10% que acaba desistindo. Tá? Então, o caminho natural e o melhor é você ir para uma Junior College, porque são mais flexíveis, mais econômicas, você consegue se transferir do Brasil direto para a Junior College com bolsas boas e depois você tem excelentes oportunidades de conseguir bolsas melhores ainda, já que você já vai estar nos Estados Unidos, você vai transferir para uma faculdade, vai poder visitar essa faculdade ao vivo, vai poder conversar com o técnico pelo telefone, já vai estar habituado com o futebol dos Estados Unidos, já vai ter inglês fluente, já vai ter as notas no padrão de PA, que é o padrão dos Estados Unidos, já vai ter o técnico da sua Junior College que vai poder falar e indicar você para o técnico para onde você for transferir, enfim, só vantagem. Então, a grande porta de entrada são os Junior Colleges, beleza? E o que são Junior Colleges? Como eu falei, são faculdades de 2 anos, onde você faz as matérias básicas nos 2 primeiros anos e depois, obrigatoriamente, se transfere para finalizar o curso superior e conseguir um diploma universitário. Tá? Vai jogar 2 anos na Junior College, mais 2 anos na NAIA ou na NCAA. É o melhor caminho, na minha opinião. Foi assim que eu fiz. Eu fui para Crowder College nos 2 primeiros anos, depois para Bethel College da NAIA nos 2 últimos anos. E eu tenho certeza que se eu não tivesse passado pela Crowder College, eu não teria conseguido
ser recrutado pela Bethel College, que na minha época estava na 17ª posição do país. Então era a número 17, né, entre todas as faculdades que tem na NAIA, era a número 17, a melhor faculdade, número 17 no país inteiro. Disputamos nacionais e eu consegui uma bolsa de $28 mil para essa faculdade que custava $30 mil, né? Então eu só pagava $2 mil por ano para estar numa das melhores faculdades do país, e isso graças a eu ter passado por essa porta de entrada, ter passado pela Crowder College antes de me transferir. Beleza? E qual que é o processo para se tornar um estudante atleta, tá? Aqui eu vou falar bem básico qual que vai ser o seu caminho a partir de agora até realizar o sonho. Então, primeiro de tudo, você vai ter um vídeo de melhores momentos, depois você vai entrar em contato com os técnicos, você vai gerar o interesse desses técnicos em oferecer uma bolsa para você, e você vai fazer isso escrevendo um bom e-mail de apresentação para esse técnico e mandando o seu vídeo de melhores momentos para ele avaliar. Depois, os técnicos que responderem com interesse, você vai negociar as bolsas de estudos. Depois de negociar, você vai começar a receber algumas ofertas oficiais de bolsa esportiva e vai avaliar as opções e vai escolher qual que é a sua melhor opção. Você vai se matricular naquela faculdade. Depois de se matricular, você vai receber o I-20, que é um documento necessário que a faculdade manda para que você possa tirar o visto de estudante, né, que é o visto F1. E com esses documentos em mãos, você vai marcar no consulado americano a sua entrevista para tirar o visto F1, o visto de estudante. E conseguindo o visto, você vai comprar sua passagem e vai realizar o sonho, né? Vai se transferir ou vai embarcar para os Estados Unidos para se tornar um estudante atleta. Tá? Isso é um processo que dura aí pelo menos de 6 a 8 meses, por isso que eu estou fazendo essa live agora, por isso que eu faço cursos de mentoria por agora, porque você precisa desse tempo para se planejar, para ter um planejamento certo e organizado e um planejamento personalizado para a sua realidade, para que você consiga atingir o ponto A, que é onde você está hoje, até o ponto B, que é se tornar um estudante atleta. Beleza? Eu vou abrir aqui as perguntas que o pessoal fez antes de eu entrar na próximo tópico. Tá? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. O Gustavo Bragaia perguntando se eu aconselho você fazer isso por agência ou sem agência. Agências de intercâmbio hoje custam em torno de R$10 mil pela taxa de sucesso. Tem muita gente que hoje paga a mensalidade de uma agência de intercâmbio e nem sabe ainda sobre a taxa de sucesso. É porque as agências de intercâmbio têm suas estratégias, só vão falar depois que você já estiver bem mais envolvido com eles. Então, o meu conselho é o seguinte, se você pode pagar esses R$10 mil pela taxa de sucesso, cara, vale a pena porque você simplesmente não vai precisar fazer nada, só sentar a bunda na cadeira e aguardar com que eles apareçam aí com as propostas para você. Mas, caso para você esses 10 mil não seja tão fácil assim, eu sugiro que você guarde esses 10 mil para integrar aí o seu budget, né? Ou aquilo que você precisa pagar pela faculdade americana, do que pagar para uma agência de intercâmbio que vai fazer um serviço que você mesmo pode fazer por conta própria. E você que está nessa aula de mentoria vai conseguir tranquilamente fazer esse processo, né? Você já vai estar com informação suficiente para acima de 99% das pessoas para fazer isso por conta própria, sem pagar esses 10 mil para as agências de intercâmbio. Beleza? Ana Cláudia falando, você aconselha fazer e-mail personalizado com a história do treinador e tal, ou um modelo único? Muito boa pergunta, Ana Cláudia. Eu aconselho que você faça um e-mail base para mandar para todo mundo, tá? Já que você vai mandar mais de 100 e-mails, e selecione umas 10 ou 15 universidades que você tem mais interesse e pesquise sobre a faculdade, sobre o treinador e daí personalize com a história do treinador e mostre que você pesquisou. O Wellington perguntando, para agregar uma Junior College precisa de nota de TOEFL? Sim, não é para agregar, é obrigatório você ter nota de TOEFL. Né? Existem 1.800 faculdades que dão bolsa de estudos para estudantes atletas internacionais para jogar futebol, 1.800 faculdades. E só 18 que não pedem TOEFL, então é 1%. Quer dizer que você perderia 99% das oportunidades se você não fizer TOEFL. Você vai ensinar sobre high school também, o Bernardo perguntando. Vou sim, tudo que eu falo se aplica tanto para college quanto para high school. Rafa, preciso de 2 anos na Junior College ou posso ficar 1 ano e me transferir? Você pode ficar 1 ano e se transferir, mas tem uns requisitos mínimos para se transferir que dificilmente você vai conseguir atingir esses requisitos mínimos depois de 1 ano. Vamos seguir aqui, eu quero falar um pouquinho como que funciona a vida de um estudante atleta, né? Para quem não entende ainda. Então, depois que eu falei aqui do processo, né? Você vai passar por todo esse processo até chegar em se transferir para os Estados Unidos.
e depois começa aqui a vida de um estudante atleta. Depois de você fazer esse processo, desde entrar em contato com os técnicos até conseguir se transferir para os Estados Unidos, você vira um estudante atleta, que é o sonho de todo mundo que está me acompanhando. E como que funciona isso, tá? Os primeiros dias, uma coisa que você tem que fazer, que tem as primeiras fases, né? Você vai começar a primeira semana, é só empolgação, tudo é novo, você vai estar num país de primeiro mundo, muitas coisas que você nunca viu, então você vai estar com sorriso de orelha a orelha, normal. Depois disso, começa a bater saudade de casa, muita gente sofre até de depressão nessa época, mas você tem que segurar as pontas, vai acontecer até chegar um momento de adaptação e você começa a entender que a sua vida se saiu do Brasil e começou a ser nos Estados Unidos. E quanto antes você fizer isso, antes você vai se adaptar nos Estados Unidos. E para isso tem um profissional na faculdade que se chama International Advisor, que eu chamo de anjo da guarda dos estudantes atletas, que é um profissional que ele está lá, ele é empregado da faculdade e a função única e exclusiva dele é garantir o bem-estar dos estudantes internacionais, então ele vai ajudar você em tudo que precisar. Beleza? Como é que funciona a moradia? Você tem opção de morar on-campus, que é dentro do campus da faculdade, off-campus, que é fora do campus da faculdade, ou dentro de uma host family, que é uma família, né, que normalmente disponibiliza um quarto da casa para você. Isso é muito comum, as host families em high school, né? Em college é mais comum on-campus ou off-campus, né? On-campus já está incluído, a moradia e alimentação está incluído, como eu falei, mas se você não quiser, né, vamos dizer que você consegue uma bolsa mais ou menos aí e decide pagar por fora a moradia e alimentação, você pode morar fora, né, e dividir aí com outros estudantes atletas, enfim, com outras pessoas para morar fora do campus. A alimentação ela é dentro das cafeterias que são espalhadas dentro do campus da universidade, e você normalmente tem um cartãozinho de estudante, né? E a maioria das faculdades vai ter lá de 3 a 4 cafeterias, né? Ou lanchonetes dentro da faculdade, que vão, cada uma de um jeito. Um é buffet, outra é um estilo Subway, assim, onde você faz um sanduíche, outra é comida italiana, outra, enfim, tá? Vai ter lá dentro, e daí você entra nessas cafeterias passando a sua carteirinha de estudante, que daí desconta um crédito, né? Então, que é o crédito de alimentação. Então, quando você aquele custo que eu falei antes ali, já está incluído moradia e alimentação, e essa alimentação vai ser em forma de créditos, né? Normalmente, você vai ter 4 créditos por dia, que daí está incluso café da manhã, almoço, café da tarde e janta, né? Você pode entrar aí enfim, fazer suas refeições dentro da faculdade. Beleza? Como é que funcionam as aulas? Tá? Primeira coisa que você tem que saber é que existe um profissional chamado Academic Advisor, que vai ser aí a pessoa responsável por ajudar você a escolher as matérias que você vai ter que fazer para chegar até a sua formatura, beleza? Né? Se você não está ainda habituado com o estilo de aulas dos Estados Unidos, você tem que saber, né, como muita gente já viu nos filmes aí, que você é quem faz a sua grade horária, não é aquela grade fixa, né, que todo mundo vai fazer aula A, aula B, aula C, aula D. Não, você escolhe no início do semestre, você se reúne com o Academic Advisor e você escolhe quais aulas você vai ter naquele semestre, beleza? Para ter certeza que você vai ser um full-time student, ou seja, um estudante de tempo integral, para poder atender os requisitos. Esse é um dos requisitos para você ser estudante atleta, tá? E também que você está fazendo as matérias certas para poder se formar, beleza? E o termo student athlete, ou seja, estudante atleta, e o estudante vem primeiro, porque o mais importante é você ir bem nas aulas, porque senão você não pode jogar, muito provavelmente o seu técnico vai ficar puto com você, porque vai ter recrutado você e você não vai estar podendo jogar, e você tem ainda o risco de até perder a bolsa de estudos. Então, muito cuidado com as aulas, é muito importante você priorizar o estudante e depois pensar no atleta. Você precisa ser um full-time student, o que significa você ter no mínimo 12 créditos por semestre, tá? E isso significa, para quem não está habituado aqui no Brasil, que existe aí o crédito aula, né? Cada aula que você escolher junto ao seu Academic Advisor vai valer ali de 3 a 5 créditos. Então, você tem que ter o suficiente, o mínimo de 12 créditos por semestre para ser considerado um full-time student e assim poder ser um estudante atleta. E para transferir de uma junior college, uma pergunta que o pessoal fez antes ali, se poderia transferir depois do primeiro ano,
Cara, para transferir você tem que ter no mínimo 48 créditos, que é o equivalente a 12 créditos por semestre durante 4 semestres, o que são 2 anos. Se você conseguisse fazer 24 créditos por semestre, você já conseguiria transferir depois de um ano, mas é muito complicado, principalmente no semestre que tem o campeonato, né? Porque você vai ter que conciliar estudos e jogos, tá? Mas você tem opções também de fazer aulas online, né? Ou aulas de verão para complementar isso daí, caso você queira transferir antes. Como é que funciona o período letivo, tá? Então, os semestres letivos, tem o primeiro semestre letivo dos Estados Unidos é de agosto a dezembro, tá? Então, é o segundo semestre do ano, é considerado o primeiro semestre letivo, né? Por isso que eles falam, o ano de 2018/19, o ano de 2019/2020, porque o primeiro semestre letivo é de agosto a dezembro e o segundo semestre letivo é de janeiro a maio, tá? Então você tem que saber isso, até porque são os períodos, como eu falei lá em cima, são as janelas de transferência sempre no início de cada período letivo, beleza? E as férias, elas acontecem no verão, as férias de verão é de maio a julho, né? Lembrando que o verão nos Estados Unidos é de maio a julho, e são 3 meses de férias, e no inverno é no final de dezembro até o início de janeiro, e é 1 mês de férias. Tá? Então, a maioria dos estudantes atletas, e era como eu fazia, fica no verão nos Estados Unidos para jogar as ligas semiprofissionais de verão e para poder trabalhar, e voltam para o Brasil no inverno, porque daí é um mesinho, volta no Brasil, visita a família e essas festas de final de ano, tudo mais, Ano Novo, Natal. Então, volta uma vez por ano no Brasil durante um mês e depois fica nas férias de verão nos Estados Unidos. E como é que funciona o trabalho? Você só pode trabalhar dentro da faculdade, legalmente, né? Dentro da faculdade, e normalmente você vai receber o salário mínimo do estado, tá? Que em média vai ficar em $10 a hora. Então, você pode, durante o período letivo, como eu falei ali, trabalhar até 20 horas semanais, desde que você encontre as 20 horas semanais, que você consiga, né, esse trabalho. E durante as férias você pode trabalhar 40 horas semanais, o que é o equivalente a 8 horas por dia, né? Um full-time, full-time, tá? E aí, se você trabalhar nesse período, você vai estar trabalhando 4 horas por dia durante 5 dias da semana, durante o período letivo, e ganhando, em média, $10 a hora, o que já dá $800 por mês, e durante as férias você pode conseguir até $1.600 por mês. E fazendo uma conta aqui, eu já fiz essa conta antes, mas se você conseguir trabalhar durante todo o período letivo, 20 horas semanais, e durante todos os 3 meses de férias, 40 horas semanais, em um ano você consegue juntar $11.900, o que é mais do que o suficiente já para pagar o seu segundo ano. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre falo, vá preparado para pagar o primeiro ano. Tá? Depois, ou você consegue melhores bolsas, né, melhorando sua bolsa por uma bolsa acadêmica ou por outros tipos de bolsa, ou você trabalha para pagar o segundo ano, é o que a maioria faz, então se preocupe em ter o dinheiro para o primeiro ano. Beleza? E o futebol, ele tem ele é separado em 2 categorias. Off-season, que é quando não tem temporada, quando não tem campeonato, que acontece de janeiro a maio, né? É também porque está muito frio, está nevando, não consegue ter temporada. E aí acontece pouco treino, tem muitos treinos individuais, né? Os técnicos passam ali uma programação de treino, você vai lá e faz sozinho no seu horário. E também muitos treinos indoor, né? Dentro. Então, essa é a off-season. E on-season, que começa em agosto, né? Então, a maioria das pessoas que estão indo para a próxima temporada vão entrar on-season e já vão se transferir em julho, início de agosto. Os treinos, eles acontecem de 1 ou 2 vezes por dia. Os jogos são normalmente 2 vezes por semana, normalmente quarta e domingo. Um jogo em casa, um jogo fora. Você viaja para jogar. Toda semana você viaja para jogar, pega o ônibus da faculdade e viaja com o time todo, comissão, tudo mais, para jogar nas outras universidades. O ambiente é um ambiente quase profissional, né? Tem campo de treino, tem campo de jogo, tem as arquibancadas, tem toda uma equipe técnica ao redor. Só na minha faculdade, que era uma faculdade muito boa, mas tinha quase 30 profissionais ao redor aí do time de futebol masculino cuidando da gente. Então tinha o técnico, o assistente, tinha 2 assistentes técnicos, tinha o técnico de goleiro, preparador físico, tinha o nosso preparador de pré-temporada, que ele era um preparador de crossfit, mas ele só nos preparava durante a pré-temporada. Tinha fisioterapeuta, médico, massagista, enfim, tem uma
porrada de gente na equipe técnica, então é quase uma estrutura profissional, estrutura de treinamento de primeiro mundo, né? Coisas que hoje você só vê em times profissionais, lá é completamente normal, né? Viagens para jogos, como eu falei, quando as viagens são um pouquinho mais longas ou os jogos são noturnos, a gente fica em hotel, tudo pago pela faculdade, depois volta no dia seguinte, e os uniformes, enfim, coisas para treino, até chuteira, a faculdade dá para vocês, né, que fazem parte do time. E o campeonato, ele funciona, ele é um campeonato que é separado em regionais, tá? Então, por isso que no primeiro momento você só vai viajar de ônibus, né? Porque a maioria dos times vão estar próximos, até 2, 3 horas de distância de você, né? Então, regionais em pontos corridos e depois as eliminatórias, oitavas, quartas, semi e final do regional. E daí tem as classificações para os nacionais e assim bem os nacionais e assim por diante. No nacional é capaz de você ir de avião, né? Dependendo de onde for o nacional, é mais ou menos que nem Champions League, que eles escolhem um local para o nacional e aí você que se classificar para o nacional vai para lá. Beleza? E essas são as informações essenciais, né? Para quem me falou até agora, mas tudo isso que você está falando eu já sabia. Beleza, mas esse aqui é o básico do básico. Eu vou estar entrando um pouquinho mais de detalhes aqui agora, mas antes vamos entrar no chat, tá? Muito boa aula, eu achei que ele seria outro que busca ganhar dinheiro em cima das pessoas oferecendo oportunidades falsas, mas estava errado. Eu estou dando uma aula, é a aula que eu dou para meu grupo de mentoria, né? Mas é uma aula básica aqui, né? Para preparar quem quer se tornar um estudante atleta, é esse tipo de aula que tem que ter para entender como funciona. Período letivo 20 horas semanais e 40 horas semanais nas férias é o quanto você pode trabalhar. Eu gostaria de saber se é bom fazer um curso de inglês antes do processo e fazer o TOEFL ou já o processo sem inglês. Tenta, se prepare para inglês, não necessariamente fazendo um curso, tá? Mas estuda inglês durante 1 hora por dia por pelo menos 3 meses, depois faz um preparatório para o TOEFL e faça o TOEFL. Sem o TOEFL você não vai a lugar nenhum. Não vi se tu respondeu, mas tem um limite de idade para esse projeto, eu vou falar sobre isso agora. Vamos entrar nos requisitos mínimos, então, que você precisa. Formação no ensino médio. Se você não é formado, você pode sim ter oportunidades em high school, mas se você é formado já, você pode ir direto para uma faculdade, seja Junior College ou NAIA ou NCAA, e você basta ter o certificado de conclusão do ensino médio, um histórico escolar do ensino médio. Se você for para Junior College, não precisa nem do histórico. E não importa se você já repetiu de ano, não importa se foi através do supletivo, você pode ter essa oportunidade. Questão de idade, que alguém me perguntou agora, a NCAA, a NJCAA e a NAIA não tem qualquer limite de idade. Então, eu fui para a NAIA e joguei NJCAA, joguei NAIA, fui com 21 anos de idade e joguei com pessoas de 27 anos, de 29 anos e não tem problema nenhum. Inclusive, ano passado tinha um cara de 30 jogando numa Junior College, então só para vocês se ligarem aí. Tá? E a NCAA Divisão 1 e 2, o limite é até 26 anos, então os técnicos dificilmente recrutam depois dos 21 anos de idade, tá? Porque com 21 anos de idade você é recrutado e vai poder tranquilamente jogar os 4 anos aí até chegar aos 26, que é o limite para jogar NCAA. Mas caso você esteja transferindo de uma Junior College, eles recrutam até uns 23 anos. Então, se você tem 23 anos e estiver ainda transferindo de uma Junior College para uma NCAA, você ainda vai ter chance de ser recrutado. O inglês, o básico já é mais que o suficiente. Claro que cada nível de inglês que você tiver, você vai poder seguir um planejamento diferente. Tá? Então, você tem que ter um planejamento personalizado à sua realidade esportiva, financeira e acadêmica para você saber qual que é a oportunidade, qual que é a faculdade perfeita para você. Né? Muita gente me pergunta, Rafa, me diz aí uma faculdade que eu possa conseguir mais fácil. Não existe. Existe uma oportunidade perfeita para você de acordo com a sua realidade esportiva, financeira e acadêmica, tá? Mas o inglês básico já é o suficiente, mas você vai ter que fazer um TOEFL e tirando aí a partir de 50, né? O ideal é 61, mas a partir de 50 você já consegue ser aceito em Junior Colleges, tá? Acima de 70 você já consegue ser aceito em NAIAs e em algumas, deixa eu botar aqui, algumas NCAA Divisão 2, e de 80 para cima você vai ser aceito em NCAA, tanto divisão 1, 2 e 3, tá? Documentação necessária, uma cópia do seu passaporte. Então, se você ainda não fez passaporte, faça. É importante, mesmo se você não vai estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, é importante ter um passaporte.
certificado de conclusão de curso do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, TOEFL, e aqui eu botei se necessário, mas não é necessário sim, você precisa fazer o TOEFL, e SAT ou ACT, se necessário, e aí sim, se necessário, porque só na NAIA e na NCAA que eles pedem, na Junior College eles não pedem, beleza? E esses são os requisitos mínimos. Eu vou ver se tem pergunta aqui agora. Para quem busca high school, precisa ter notas boas em todas as matérias ou saber inglês já é o suficiente? Quanto melhor suas notas, mais chances, mais oportunidades você vai ter, mas não é algo obrigatório, tá? Mas com certeza você vai ter que saber um mínimo de inglês aí, como eu falei ali agora nos requisitos mínimos, beleza? Mais perguntas aqui, o Kellyson falando o que seria um mínimo de inglês. O mínimo de inglês, cara, é difícil até de dizer o que é o mínimo de inglês. Por isso que é importante fazer o TOEFL, porque o TOEFL ele vai traduzir qual que é o seu nível de inglês. Então, em termos de TOEFL, o mínimo de inglês é você ter de 50 a 60 no TOEFL. Lembrando que o TOEFL ele vale 120 pontos, então é como você fazer metade da prova, né? Um pouquinho menos da metade já tá bom, tá? E para você atingir um pouquinho menos da metade da prova, cara, se você tiver um inglês básico que eu digo é aquele inglês de colégio, que você aprende no colégio, verbo to be, cores, números, enfim, algumas palavras, se você tiver esse nível de inglês e estudar por uns 2, 3 meses, sozinho mesmo, em casa, durante 1 hora por dia, você vai conseguir tirar o mínimo necessário no TOEFL. Beleza? Se eu tenho 2 anos de Junior College, quanto eu tenho para NCAA para jogar? 2 anos. Tá? Você vai jogar 2 anos em Junior College, mais 2 anos para se formar, então são os 2 últimos anos. Você sempre vai poder jogar só 4 anos, independente se vão ser 2 em Junior College, 2 em NAIA, 2 em Junior College, 2 em NCAA, ou 4 direto em NAIA, 4 direto em NCAA. Sempre 4 temporadas é o máximo que você pode jogar nos Estados Unidos e no Canadá. No Canadá até tem umas exceções, mas enfim, é o máximo que pode jogar. Ao concluir os estudos nos Estados Unidos, eles te mandam para casa. Não, você vai ter a oportunidade de ficar mais 1 ano nos Estados Unidos procurando emprego, seja atrás de oportunidade para jogar profissional, ou seja, emprego na sua carreira, na sua área de formação. E esse 1 ano, daí, se você encontrar um emprego, você reverte o seu visto para visto de trabalho, e aí você pode conseguir ficar nos Estados Unidos para sempre, né? E basicamente eu respondi as próximas perguntas já com isso, tá? Como é que é a jornada de um estudante atleta? Então, são 3, né? Qual que é a sua transformação, né? Como isso vai impactar a sua vida? Então, basicamente, são 3 fases, né? Desde onde você está hoje, que é o que eu chamo de a realidade de um jovem brasileiro, e eu falo isso por a minha experiência, tá? Então, isso daqui que eu vou falar agora é o que eu entendia na época que eu era aquele cara na pele de vocês aí buscando uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, a minha realidade era, a palavra que resumia a minha realidade era frustração, tá? Eu tinha jogado categoria de base, não tinha conseguido me profissionalizar, eu estava indo eu estava fazendo um curso pré-vestibular para ir para a faculdade, mas sabia que eu ia passar 4 anos na faculdade para sair da faculdade, buscar um emprego, para trabalhar muito, ganhar pouco e fazer aquilo que hoje em dia a maioria dos adultos brasileiros fazem, né, que é simplesmente vender seu tempo esperando pelo final de semana. Então, era frustração a palavra que resumia como eu me sentia, né? E a realidade da maioria dos jovens que buscam em algo a mais para a sua vida, né? Gosta de futebol, mas não tem chance de se profissionalizar no Brasil, que a gente sabe que é só panelinha. Gosta de viajar, de conhecer o mundo, né? Tem esse gosto por sair e expandir os horizontes. Sonha em ter uma chance de jogar futebol profissional, tem interesse em fazer uma faculdade de alto nível, de fazer uma faculdade fora, de ter uma experiência de vida, quer um futuro melhor para a sua vida, quer mudar de vida, né? Ou viver o sonho americano, né? Ter acesso às oportunidades. E conhece muitas vezes agências de intercâmbio esportivo, mas sabe que é muito caro, e realmente é muito caro as mensalidades, as taxas de sucesso, ou não conseguiu boas oportunidades a partir das agências, porque até quem paga para as agências, a agência leva esse pessoal como número, entendeu? Então, cara, eles vão oferecer lá, eles vão entrar em contato com o técnico e falar, eu tenho essa lista de 100 jogadores, escolhe quem tu quiser. E daí, aquelas que os técnicos escolhem, ele entra em contato com o jogador e fala, olha, você recebeu uma bolsa de tanto, vai ter que pagar 10 mil para a gente liberar essa bolsa para você. Quando você faz por conta própria esse processo de recrutamento, você se dá muito mais atenção. Então, você briga por você mesmo, né? E fora que você dá mais valor, né, a todo esse trabalho, então você acaba
amadurecendo e crescendo como pessoa de fazer isso por conta própria, essa jornada de vida por conta própria, né? Então você está nessa realidade do jovem brasileiro e você toma uma ação que é executar o processo de recrutamento, né? O que eu chamo, né? Eu tenho o meu método que eu chamo de plano rumo ao Zewa, que eu logo vai explicar como eu faço para jogar futebol nos Estados Unidos, de forma resumida, mas vou explicar. Você vê que é graça, não, vou te bater. Executam um plano, né, que é o que eu chamo de solução. É um método tratamento, né? Um método, no meu caso, no plano Rumo ao Zewa, um método testado e aprovado, né? Já funcionou comigo. Eu consegui uma bolsa de estudos nos Estados Unidos a partir desse mesmo método e já ajudei vários outros estudantes atletas a conseguir também, seguindo esse passo a passo, né? Então, tem muitos estudantes atletas que já estão nos Estados Unidos hoje através da minha ajuda. Tem muitos estudantes atletas que estão já com as propostas aceitas, com o visto aprovado e vão estar se transferindo agora em agosto. E tem muitos estudantes atletas que vão agora em novembro, né, participar das minhas mentorias e agora em novembro já tem tudo pronto para agora em novembro ser recrutado, tá? Então é um plano que funciona, né? É um método que funciona, desenvolvido por experiência própria, ajustado ao longo do tempo, né? Lembrando que eu fui em 2008, então são mais de 10 anos de experiência. Então eu fui ajustando ao longo do tempo, conversando com pessoas influentes na área, né? Desde técnicos universitários, que eu tenho amizade com vários, estudantes atletas que já estão lá e tiveram essa experiência. E eu fui ajustando esse conhecimento para chegar ao que ele é hoje, né? Isso que eu explico para vocês, todo esse conhecimento que eu compartilho com vocês, é o que eu chamo de plano Rumo ao Zewa. E tudo isso resultou num método de sucesso que funciona para todos os tipos de realidade e perfis de estudante atleta. Eu costumo dizer que, com certeza, alguém que tem a mesma realidade que você, seja idade mais avançada, idade mais novo, nível de inglês mais avançado, mais básico, condições financeiras maiores ou menores, com certeza alguém que tem a mesma realidade que você já seguiu esse passo a passo e já teve sucesso. E aí você chega na transformação, que é conquistar uma bolsa de estudos para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, né? E é viver essa experiência única de vida, de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, né? Que, cara, só tem vantagem. Você vai ter amadurecimento, um crescimento pessoal e profissional, uma independência, porque você vai sair das asinhas dos seus pais, vai fazer tudo por conta própria, você vai ser responsável pela sua vida, você vai ver como isso dá uma sensação de liberdade e foi a melhor experiência que eu já tive na vida. E é por isso que eu criei meu canal, por isso que hoje eu ajudo todo mundo aí, porque eu quero que o máximo de pessoas possíveis consigam ter a mesma experiência que eu tive lá atrás de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Você vai ter uma experiência cultural também, porque nos Estados Unidos você conhece pessoas do mundo inteiro. Aí eu conheci pessoas de todos os continentes, tá? Então tem mais de 20 nacionalidades que eu tenho amigos. E você vai aprender outras línguas, né? E não só inglês, mas espanhol, outras línguas, né? Às vezes tem algum francês, algum italiano no seu time, você vai aprendendo, você vai pegando na resenha, vai aprendendo também. Então, só vantagem, você vai ter a possibilidade de se profissionalizar no futebol depois de jogar o universitário, é uma possibilidade real, tá? Existe o draft da MLS, que a MLS, que é a divisão 1 do futebol nos Estados Unidos, eles escolhem aí os jogadores que se destacam durante os 4 anos das suas carreiras universitárias para fazer uma peneira e poder ser draftado, né, poder ser escolhido para um time da MLS, ou o que muito mais comum são atletas que se formam, seja na NCAA ou na NAIA, e são contratados em times de ligas menores, seja na segunda ou terceira divisão dos Estados Unidos, seja em ligas de segunda e terceira divisão de países tradicionais no futebol, como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, e é uma excelente ponte para chegar nos times grandes, né? Tem aí o exemplo do boleiro raiz, né? Que é o Guiles. Quem não segue, tá no Instagram aí, segue @boleiro_raiz, que o cara, ele se formou nos Estados Unidos numa naia boa, não era nem uma naia top, era uma naia boa, e foi para a terceira divisão da Espanha, chegou a jogar contra times grandes, se eu não me engano, ele já jogou contra o Vila Real B, ou Real Madrid B, alguma coisa assim. E se ele tivesse destacado, ele poderia ter tido até a oportunidade de ir para esses times, né? Ou então você vai ter oportunidade de ligas de primeira divisão em países menores, como Polônia, Suécia, Croácia, Finlândia, Noruega, Malta. Tem muitos exemplos de brasileiros que se profissionalizam depois, né, de jogar futebol universitário. E tem uma terceira opção que eu não botei aqui, mas eu vou botar, que é a MASLA, que é o futebol profissional indoor.
dos Estados Unidos, que tem muitos exemplos de brasileiros também, muitos brasileiros mesmo. Tem o Luiz Naka, que é meu parceiro, tem o Ricardo Carvalho, que jogou comigo na Bethel College, se tornou jogador de futebol profissional indoor nos Estados Unidos. Então tem várias possibilidades, e essa é mais uma das vantagens de você ter essa transformação e conquistar uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. A possibilidade de jogar futebol de alto nível, né, semelhante ao futebol profissional por 4 anos, enquanto você conquista um diploma universitário, a possibilidade de conquistar um diploma universitário em faculdade de primeiro mundo e a possibilidade de conquistar um visto permanente nos Estados Unidos. Como eu expliquei agora há pouco, você pode sim ficar nos Estados Unidos depois de se formar e construir sua vida e sua carreira no país mais desenvolvido, melhor economicamente do mundo todo. Tá? Então, uma grande oportunidade aí é essa transformação, essa jornada de se tornar um estudante atleta, né? E como que isso funciona? E agora nós vamos falar dos 5 passos para você jogar futebol nos Estados Unidos. Então, eu já falei a informação básica, mas eu quero falar como que você vai fazer, né, para conseguir isso. Mas antes o Murilo tá falando aqui, ó, eu perco a oportunidade já que eu não joguei nenhuma base. E não perde. O que importa é quanto você joga hoje, como isso vai ajudar as faculdades dos Estados Unidos. Basta você mostrar para os técnicos, através de um vídeo de melhores momentos, que você tem condição de ajudar eles, né? Tem um exemplo aí do Luiz Eduardo Carioca, que é um dos meus mentorados, que ele está indo para os Estados Unidos agora em agosto, com 100% de bolsa no meu Junior College, e ele tem 24 anos, inclusive completou ontem. Ele tem 24 anos, ele não fala inglês, né, o inglês básico, ele não tem muito dinheiro e ele nunca jogou a categoria de base e conseguiu 100% de bolsa no meu Junior College, seguindo aí o plano rumo ao ZEUA, que mais ou menos eu expliquei para vocês, eu vou explicar melhor aqui agora. No Canadá, como funciona, tem Junior College. Canadá é basicamente a mesma coisa. Tudo que eu falei para os Estados Unidos se aplica também para o Canadá, então é a mesma coisa. Então pode ficar tranquilo. Onde contrato a sua mentoria? A minha mentoria, infelizmente, né, eu estou dando essa aula agora porque a minha mentoria está fechada. Eu fiz uma turma, abri uma turma agora em junho, então não estou abrindo mais vagas para minha mentoria. Mas fique ligado aqui no Instagram, que em breve aí eu vou anunciar novas vagas, não sei como é que eu vou fazer. Por enquanto, a minha mentoria está fechada. Mas é para você que não conseguiu entrar na minha mentoria, tá aí. É mais ou menos assim que eu conduzo as minhas aulas, com esse mapa e tudo mais. Mas, por enquanto, as vagas estão fechadas. Qualquer coisa, se quiser mais informação para garantir que quando eu abrir vagas, eu aviso você, me chama no DM, ou no Instagram, ou me chama ou me manda um e-mail, ou me chama no WhatsApp, que daí eu deixo marcado aí que você quer entrar para a mentoria. Valeu? 5 passos para jogar futebol nos Estados Unidos. E tá aqui. É isso. Esse é o segredo. São os 5 passos para você jogar futebol nos Estados Unidos. Qual que é o primeiro passo? Criar uma apresentação. Você faz isso agora. A partir de agora, em julho, que a gente está agora em julho, você faz agora a sua apresentação. E o que é a apresentação? É um vídeo de melhores momentos, aonde que é o passo mais importante, é o fator decisivo para o técnico oferecer uma bolsa de estudos para você, porque é a partir daí que ele vai avaliar se você encaixa ou não no time dele. Beleza? É o principal fator de decisão do técnico entre oferecer ou não uma bolsa para você. E um vídeo de melhores momentos, ele tem que ser de lances de jogos, né? Então não vai botar treino, não vai botar você fazendo embaixadinha, essas coisas. Não faça isso, porque você vai se queimar, tá? E a duração média de 5 minutos, mais ou menos. Não ponha muito, não ponha menos, né? Tente não botar muito menos, pelo menos uns 3 minutos aí, mas a duração média de 5 minutos tá bom. E priorize os melhores lances no início do jogo, do vídeo, tá? É o que eu chamo de prime time. É o primeiro minuto do seu vídeo, é onde todos os técnicos, ou a grande maioria dos técnicos que você enviar um e-mail, vão assistir o primeiro minuto do seu vídeo. E a partir daí, alguns já vão deixando o seu vídeo, se não ficarem impressionados. Tá? Então, o melhor lance que você tiver gravado na sua vida, ponha no primeiro lance do seu vídeo de melhores momentos, beleza? E o que você precisa para fazer um vídeo de melhores momentos é basicamente jogos gravados. Tá? Se você não tem jogo gravado, se você joga num time amador, pede para alguém gravar para você. Se você não joga num time, tenta reunir amigos aí, faz um jogo mais ou menos organizado, pega um jogo de uniformes emprestado, põe alguém lá para ser juiz, para mostrar um jogo sério e põe alguém gravando, ou então participe da seletiva dessas agências de intercâmbio só para gravar o vídeo.
Tá? Ah, Rafa, mas você falou que não é legal fazer por um agente de intercâmbio. Não, eu não acho bom, né? Você só vai gastar dinheiro, mas o investimento para participar de uma seletiva vale a pena para você gravar um vídeo de alto nível, porque daí nas seletivas já tem alguém profissional gravando, tem o uniforme, tem o juiz lá no meio, enfim, o vídeo fica de mais qualidade. Beleza? E depois você precisa de um programa de edição e vai lá e só corta os lances e vai botando numa ordem que demonstre que você é um bom jogador, como eu falei, priorizando sempre os melhores lances. Beleza? Então tenha esse vídeo pronto o quanto antes, no mínimo dos mínimos, até novembro esse vídeo tem que estar muito bom, porque em novembro, como eu falei, é época de recrutamento, você vai entrar em contato com os técnicos. Segundo passo, já tem o vídeo pronto? Segundo passo, você vai selecionar as universidades que mais interessam você. E nesse momento você vai ter que primeiro fazer um plano, tá? Qual que é o seu plano? Onde que você quer chegar? Eu quero jogar profissional? Ou eu quero só ir para uma universidade que me dê um diploma enquanto eu jogo futebol para ter o desconto da bolsa? Ou enfim, qual que é o seu plano? Tá? Qual que é o seu plano? Eu quero chegar numa NAIA boa, eu quero chegar numa NCAA, eu quero chegar numa divisão 1. Qual que é o seu plano? Estabeleça um plano. Tá? É importante porque isso vai guiar toda a sua jornada. Qual que é o seu objetivo? O final não pode ser você conquistar a bolsa. Conquistar a bolsa é um passo, né? É uma ponte para alguma coisa. Pode ser que você queira jogar profissional, pode ser que você queira construir uma vida nos Estados Unidos e essa é uma forma de você morar legalmente nos Estados Unidos. Pode ser que você queira fazer um diploma nos Estados Unidos. Enfim, estabeleça o objetivo. E daí você vai estabelecer como você vai chegar através do intercâmbio esportivo. E qual que é o seu perfil de estudante-atleta? Quando a gente fala no perfil de estudante-atleta, você tem que saber exatamente qual que é o seu perfil esportivo, se você é um jogador de nível de categoria de base, um jogador que eu chamo de nível amador, um jogador que eu chamo de nível peladeiro, né? Tem essas categorias e você precisa ter bem claro qual que é o seu nível para você saber quais faculdades que se encaixam com a sua realidade, tá? Então, qual que é o seu perfil de estudante-atleta no quesito esportivo, no quesito financeiro e no quesito acadêmico? No financeiro, você tem que saber quanto que você vai poder pagar por ano na faculdade, pelo menos no primeiro ano. Então, você pode pagar em torno de 2 mil por ano, ou pode $2.000 por ano, ou $4.000 por ano, ou $6.000 por ano, ou $10.000 por ano. Cada faixa você vai conseguir sim ter oportunidade, mas vai depender aí de você encontrar as faculdades certas para você, beleza? Defina o seu perfil financeiro e, por último, o seu perfil acadêmico. Qual que é suas notas no padrão americano, que é o GPA, né? Suas médias de notas ficam mais ou menos como convertido para GPA. Qual que é o seu nível de inglês? Você vai fazer TOEFL? Não vai. Vai fazer SAT? Não vai. Se não fizer TOEFL, você perde 99% das chances. Já falei sobre isso, né? Então, defina. Porque se você entrar em negociação com um técnico e ele vai perguntar para você, vai fazer várias perguntas em relação a isso aqui, e você não souber responder, o técnico entende, naquela mesma hora ele vai entender que você está despreparado e vai parar de responder você. Por isso que muitas vezes alguns técnicos preferem conversar com agentes de intercâmbio. Por mais que eles não gostam dos agentes de intercâmbio, eles pelo menos sabem que os atletas que estão sendo negociados por intermédio das agentes de intercâmbio já têm uma preparação e já entendem aí qual que é o seu próprio perfil esportivo, financeiro e acadêmico. Então, se você simplesmente por conta própria entender e botar isso, ter claro isso para poder falar para o técnico, você vai ter grandes oportunidades. Então, entenda. E qual que é o perfil de universidade que combina com você, né? Uma vez que você entende esses três perfis do seu perfil de estudante-atleta, você vai conseguir encontrar a universidade certa para você, né? Tem muita gente que me pergunta, Rafa, me diz o nome de 10 junior colleges para eu entrar em contato. O que adianta, cara? Se eu tiver o nome de 10 junior colleges e nenhuma delas for para o seu perfil, não vai adiantar bosta nenhuma. Tá? Então, você precisa entender o seu perfil e depois você vai entender o perfil da universidade que dá a oportunidade para você. E daí você vai ser único, daí você vai ter oportunidade única para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Porque não adianta. Uma faculdade que oferecer aqui para o Hugo Araújo pode oferecer 100% de bolsa, mas para o Bernardo Rodrigo ele pode dizer que não tem interesse, para o Roberto Cordeiro ele vai dizer que oferece só 50%, para o Keirson Coelho ele vai dizer que não quer, e assim por diante. Então você tem que entender o seu perfil de estudante-atleta para depois entender qual faculdade é a melhor faculdade para você. E dessa forma você, por baixo, vai aumentar em mais de 10 vezes as suas chances de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos.
Tá? Quais que são as ligas universitárias? Eu já falei, né? NCAA, NAIA e NJCAA. Você tem que entender quais delas se encaixam melhor no seu perfil. Qual que é a sua estratégia, né? Existem vários caminhos prontos para que você pode seguir dependendo do seu objetivo, né? Tem o que eu chamo de porta de entrada, tem o que eu chamo de embarque garantido, tem o que eu chamo de zona de conforto, tem estratégias, mas essas são nomenclaturas que eu ponho, né, dentro das estratégias que eu estabeleço para os meus alunos de mentoria. Mas você pode, entendendo essa realidade que eu estou passando para você, você pode traçar sua própria estratégia. É só você ter ciência, entender como que funciona isso e traçar um plano. Não adianta simplesmente você falar, eu vou esperar até novembro para mandar meu vídeo, tá? Mas e aí? Como é que vai ser? Que tipo de universidade você vai buscar? Quanto que você pode pagar? Você vai fazer o TOEFL? Quanto que você vai precisar tirar no TOEFL para seguir no seu planejamento? Não sei. Não fiz um planejamento, só quero ir para os Estados Unidos. Mano, é certeza de que você não vai conseguir ir. Tá? Então, tenha uma estratégia e a melhor época do ano para você criar um planejamento é agora, em julho, né, uns 6 meses antes aí de novembro. Né? Não precisa ser em julho, pode ser julho, agosto, setembro, mas com pelo menos com 2 meses de antecedência aí até novembro, você consegue fazer todo um planejamento personalizado de acordo com o seu perfil esportivo, financeiro e acadêmico, que garanta que você consiga uma bolsa de estudos em novembro nos Estados Unidos. Tá? Então, pense nisso e tenha um planejamento muito bem organizado e personalizado para a sua realidade. E aí você vai selecionar pelo menos 100 faculdades para mandar o seu e-mail. Como eu falei mais cedo aí para quem me perguntou, faça um e-mail base, um texto de e-mail base para mandar para essas 100 universidades, mas para aquelas que você tem mais vontade, dê uma pesquisada, entre no perfil do técnico para ler por onde ele passou, o que ele já conquistou, quanto tempo ele está naquela faculdade, estude um pouco sobre a faculdade, faça seu dever de casa sobre a faculdade e incremente algumas coisas para personalizar esse e-mail, porque com certeza você vai ser notado se você tiver um e-mail dessa forma personalizado, beleza? E pega o e-mail dos técnicos dessas universidades, como eu falei, é um pouquinho trabalhoso, mas todos os e-mails de todos os técnicos tá no site da universidade. Basta você selecionar 100 universidades e entrar uma por uma. Escreve lá no Google o nome da universidade, Men's Soccer, ou para quem é menina, Women's Soccer, né? E daí você vai para a página do futebol masculino daquela, ou do futebol daquela faculdade, e vai ter o e-mail do técnico ali, tá? Para os mentorados, né? Vocês estão aqui numa aula de mentoria, mas essa aula é gratuita, mas para quem entra na minha mentoria de verdade, eu entrego aí uma lista completa de todos os técnicos da temporada 2019-2020, ou seja, já está atualizada, da NJCAA, da NAIA e da NCAA, de todas as divisões. Então, só um parênteses aí. E esse é o segundo passo, entenda e estabeleça um plano e entenda as universidades que você vai ter mais chance, selecione essas universidades. Para no terceiro passo, e aí é o momento onde começa, né, o passo 1 e 2, você tem que fazer a partir de agora. A partir de agora você tem que começar o passo 1 e 2. Mas o passo 3 daí já vai ser no período de recrutamento, como eu já falei nessa live lá em novembro. Você vai atrair os técnicos. E como que é isso? Vai ser no período de recrutamento, que é a partir de novembro, tá? Você vai escrever um e-mail base para enviar para os técnicos, como eu falei. Então, o seu contato inicial vai ser sempre por e-mail. Tem muita gente falando aí, pessoas que nunca foram para os Estados Unidos, ainda estão buscando ou já assinaram com alguma faculdade, mas não foram ainda, e estão falando, o melhor jeito é você procurar o técnico nas redes sociais. Mentira! Você vai procurar o técnico na rede social, ele vai achar uma invasão de privacidade, você buscar ele ali. Porque o e-mail é a forma de contato oficial. Se depois do primeiro e-mail o técnico falar, me adiciona no Facebook ou me adiciona no WhatsApp, beleza, você teve essa abertura. Mas se você adicionar o cara, por livre e espontânea vontade, adicionar o cara no Facebook, sair perguntando para ele se ele tem bolsa, você vai se queimar, ele não vai responder você e você vai estar queimado. Então não faça isso. Siga pessoas que chegaram aonde você quer chegar e não pessoas que ainda estão buscando a mesma que você está buscando. Então, preste atenção nas pessoas que têm experiência. Tá? Eu não estou falando só de mim, tem vários aí que são estudantes atletas, já estão nos Estados Unidos ou já se formaram, ou enfim, e que têm dicas mais valiosas do que quem ainda nem chegou nos Estados Unidos e está querendo, enfim, fazer aí
compartilhar um monte de coisa sem ter certeza, beleza? Escreva um e-mail padrão e simplesmente copie e cole para todos, mudando somente ali o nome do técnico, né? No início do e-mail você vai dar hi coach, não sei o que lá, oi técnico, não sei o que lá, o nome do técnico. E daí eu estou interessado na faculdade tal. Então, só personalize isso. Muda o nome do técnico, muda o nome da faculdade, de resto, o texto do e-mail, pode botar tudo igual, copia e cola para todos, tá? Mas mande individualmente, um a um, né? O e-mail, não vai botar, copiar para todos ali, que você vai se queimar também, tá? Escreva somente o que vai atrair os técnicos. Então, escreva um texto inteligente, cada frase tem que ter um motivo para estar lá. Não conte a história da sua vida, não conte... Não, um texto curto, 2, 3 frases, porque o objetivo do primeiro e-mail é fazer com que o técnico abra o link do seu vídeo, só, tá? E depois começa a negociação. Não fale de bolsa de estudos no primeiro e-mail, não conte a história da sua vida no primeiro e-mail, só fale o básico. Meu nome é Rafael, sou do Brasil, estou buscando uma oportunidade de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, e esse é o meu vídeo de melhores momentos, estou procurando uma oportunidade, dê uma olhada e me diga o que achou. Ponto. Só isso. O objetivo do primeiro e-mail é fazer com que o técnico abra o seu vídeo. E depois, sim, você vai negociar alguma coisa, beleza? Mais uma vez, deixa eu lembrar vocês que estão nessa live, por favor, depois de assistir a live, vai lá no meu DM, ou no e-mail, ou pelo WhatsApp e deixa um depoimento do que você achou dessa aula, qual foi a coisa mais importante que você viu nessa aula e tudo mais, beleza? E os gatilhos mentais para fazer com que o técnico responda a você. Tem vários. Gatilhos mentais são coisas que eu só ensino na minha mentoria, mas tem várias formas de você despertar o interesse do técnico, fazer com que ele responda a você, tá? Seja organizado para não perder oportunidades. Então, quando você vai mandar para 100 técnicos esses e-mails, você tem que organizar isso a partir de uma planilha. Para você que consegue, num papel, pelo menos, mas organize os técnicos que você já mandou e-mail, para quem não mandou ainda, quem já respondeu, quem você respondeu o segundo e-mail e assim por diante. E tenha pelo menos ali uma coluna dizendo qual que é o nome da faculdade, o nome do técnico, qual que é a liga, o e-mail do técnico, o WhatsApp do técnico, se ele passou, os records, né, que é o quantos jogos ganhou, quantos perdeu, para você saber se é uma boa ou não, e algumas observações de né, qual que é o status da negociação, se já está mais avançado ou não. Aí salve o modelo do seu texto para enviar para os técnicos num arquivo tipo Word, né? Eu sugiro o Google Documentos, que fica ali disponível na nuvem para você mandar sempre que precisar. E por último, envie os e-mails durante alguns dias. Não manda tudo de uma vez só, porque senão você muito provavelmente, né, de um dia para a noite sair lá 200 e-mails a partir do seu e-mail, os outros provedores de e-mails vão achar que é spam e você vai cair na caixa de spam dos técnicos. E fora que se você mandar muito e tiver no dia seguinte muitas respostas, você pode se perder. Então se organize e planeje aí a forma que você vai fazer esses envios de e-mails. Beleza? E daí vem o passo 4, que é negociar as bolsas de estudos. Você tem que entender como que funciona a cabeça do técnico. Não existe certo ou errado para o técnico, né? O técnico é um ser humano, então não existe só assim que funciona, se não funciona, né? Mas o que eu digo aqui é o que funciona normalmente para a maioria, então é mais ou menos assim que eu trabalho, principalmente para o meu grupo de mentoria, né? E para quem eu ajudo, enfim, eu trabalho com esse conceito de que não existe certo ou errado, mas existe a sua realidade, né? E a sua necessidade, de acordo ali com o seu perfil esportivo, financeiro e acadêmico, e seus sonhos, seus objetivos, enfim, e a realidade e a necessidade do técnico, tá? Então, como que está o time dele, quanto que ele vai poder oferecer de bolsa de estudos, se ele tem ou não tem vaga, quais que são as posições que ele mais precisa, quais que são as características de jogador que ele precisa, um jogador mais driblador, mais rápido, mais finalizador, e aí, né, ele vai ter uma lista de prioridades de que ele precisa recrutar, e aí, de acordo com essas realidades e necessidades que você vai negociando com ele. Tá? E o técnico ele tem um orçamento limitado de bolsas de estudos. E até uma coisa que eu não botei aqui, uma coisa que pouquíssima gente sabe, eu nunca compartilho aberto, assim, só com o meu grupo de mentoria, mas cada técnico tem 9,9 bolsas de estudos completas disponíveis. Tá? E o que é 9,9? Vamos dizer que a faculdade custa $15 mil por ano. Tá? Então, se eu pegar 15 mil e multiplicar por 9,9, isso significa que o técnico tem $148 mil
de orçamento para oferecer bolsa de estudos entre todos os jogadores do time. Tá? Então, vamos dizer que ele tem aí 27 jogadores, tá? 30 jogadores para arredondar, tá? 30 jogadores, que é mais ou menos o tamanho de um elenco aí. Então, vou pegar esses 150 mil dividido por 30, vai dar 5 mil dólares. Então, numa faculdade que custa 15 mil dólares, o técnico desse exatamente a mesma quantidade de bolsa para cada um, ele poderia dar 5 mil dólares de bolsa para cada um, que é equivalente a 33%, e você ainda teria que pagar 10 mil, nesse exemplo. Tá? Então, o que normalmente acontece? O técnico ele tenta conseguir para você outras bolsas acadêmicas e tudo mais, e ele tenta pagar o mínimo possível, né? Oferecer o mínimo possível de bolsa para um, para que tenha sobras de bolsa para aqueles jogadores principais, aquelas peças-chave, ele poder oferecer 100% ou algo próximo a isso. Tá? Então, é assim que funciona a cabeça do técnico, você tem que entender isso. E também os técnicos barganham, né? Mesmo se o técnico tem a bolsa disponível, às vezes ele vai dizer que não tem, ou ele vai perguntar quanto você pode pagar para que ele gaste menos, né? Dentro dessa realidade que eu falei, de ele ter esse orçamento, porque se ele gastar menos com você, ele vai ter orçamento sobrando para, de repente, num próximo jogador ele oferecer mais. Ou então, para um jogador que já jogou o primeiro ano, aumentar a bolsa do jogador que estava no ano passado. E assim por diante. E a negociação pode, normalmente, né, leva de 3 a 5 e-mails, e nesse prazo o técnico já vai decidir se vai ou não oferecer uma bolsa de estudos para você. Tá? Ah, mas quanto tempo é de 3 a 5 e-mails? Normalmente, o tempo de resposta de um técnico pode ser de um dia a uma semana. Então, se você pega um técnico que responde todo dia, normalmente de 3 a 5 dias, no máximo uma semana, você já vai saber se ele vai oferecer uma bolsa para você ou se ele não tem mais interesse. E se é aquele técnico que demora uma semana, em um mês e meio, você vai saber se ele vai ou não oferecer essa bolsa para você. Então, se você começar seu processo de recrutamento em novembro, ou pelo menos essa parte de mandar os e-mails e tudo mais em novembro, até dezembro você já vai saber quais são os técnicos que vão oferecer uma bolsa para você. Isso é importante, é muito importante, porque até fevereiro é o máximo da chance que você vai ter. Depois de fevereiro, irmão, se não conseguir uma bolsa até ali, as próximas oportunidades que você tiver vão ser muito baixas, tá? Então, fique atento para isso. Mas depende da época, como eu falei aí, durante a janela de recrutamento uma conversa é muito mais dinâmica, muito mais rápida. Em outras épocas, né, se você manda fora da época de recrutamento, por exemplo, mandei um e-mail lá em setembro, tá? Não é a época de recrutamento, pode até ser que o técnico responda, mas às vezes ele vai demorar 2 semanas, um mês para responder, porque ele simplesmente não está procurando, ele está focado no campeonato e não no recrutamento. Tá? E eu já vi técnicos demorarem mais de 2 semanas para responder, mesmo estando interessado no atleta. Mas, normalmente, quando isso acontece, é porque ele está conversando com vários jogadores para a mesma vaga. Tá? Então, por exemplo, o técnico está precisando de um zagueiro e está negociando com 3, 4 zagueiros, entre eles você um. Então, às vezes, ele vai esperar os outros zagueiros responderem para dar a resposta para você. Tá? Então, é assim que funciona a parte da negociação também. E o técnico pode pedir o seu WhatsApp para ouvir mensagens de áudio, até para tomar noção do seu nível de inglês, ou simplesmente para deixar mais dinâmico a conversação com você. E se ele pedir o seu WhatsApp, dê na hora, porque isso vai abrir uma porta, um canal de comunicação muito melhor, né? Se ele dá o WhatsApp para você, significa que você está na lista de recrutamento dele. Tá? Com certeza é um dos jogadores que ele está interessado em recrutar. E por último, depois que você negocia, vai começar, né, ao longo desse processo, vai começar a entrar as propostas de bolsa, e aí você vai ter as propostas oficiais de bolsa, e nesse momento você vai se inscrever na faculdade, que é o 5º passo, é a parte da burocracia, e aí você vai fazer a application, que é a matrícula na universidade, e vai enviar as documentações para poder fazer o seu visto, né? Então, a application, você vai ter que enviar o seu, normalmente, histórico escolar e certificado de conclusão de curso traduzidos por tradutores oficiais, né, os chamados tradutores juramentados. Normalmente, você vai assinar uma letter of intent, né, que é uma carta onde você assina dizendo que você está comprometido com aquela faculdade para se tornar um estudante atleta a partir da próxima temporada. A maioria vai pedir um bank statement, que é uma carta, normalmente do seu banco, ou do banco dos seus pais, ou de algum responsável, dizendo que você tem um valor que possa, como se fosse assim uma garantia, não um valor que você vai ter que pagar, mas um valor
em conta que vai garantir, caso você perca a bolsa, ou enfim, caso precise, você tem um valor ali disponível, ou alguém que está por você, né, que está responsável financeiro por você, enquanto nos Estados Unidos. E você vai receber o I-20, né, depois de fazer a aplicação e mandar os seus documentos, você vai receber por SEDEX, e normalmente 5 dias úteis depois de você completar a inscrição e ser aceito, você recebe o I-20 na sua casa. Eu já compartilhei aí a coisa de 1 mês, 2 meses atrás, vários mentorados meus ou várias pessoas que eu ajudei nos meus projetos que receberam o I-20, me mandaram aí foto e tudo mais, e você vai receber seu I-20 e isso vai abrir as portas para você marcar o seu visto no consulado americano, sua entrevista de visto no consulado americano, e aí você vai na entrevista, faz a entrevista para ter o visto aprovado, que é o visto F1, tá? Que é o visto de estudante, beleza? E esse é o 5º passo, e quando você completa esses 5 passos, como eu falei aqui, que é criar uma apresentação, um vídeo de melhores momentos, depois selecionar as universidades certas para você, de acordo com o seu objetivo e o seu perfil de estudante atleta, entendendo também o perfil das universidades americanas. E depois você atrair os técnicos universitários através do e-mail do seu vídeo, depois negociar as bolsas com eles e se matricular nas universidades com as documentações, aí você vai conseguir a oportunidade de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Beleza? Esses são os 5 passos fundamentais para você jogar futebol nos Estados Unidos. Eu acabei de falar aqui, isso aqui são coisas que não é todo mundo que sabe. Muitas pessoas até sabem alguma coisa disso, mas não tem informação organizada na cabeça para poder seguir isso como um método, né? E dessa forma vocês têm muito mais clareza, né, para conseguir estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Estamos caminhando para o final da live, acho que os últimos 10 minutinhos aí, essa live vai ficar com 1h30 de duração, é uma aula completa, que normalmente eu só entrego para minha turma de mentoria paga, mas eu estou entregando gratuitamente aqui para vocês. E para finalizar, antes aqui, deixa eu ver as perguntas que tem no chat. Como encontrar as faculdades, eu já falei sobre isso, você vai ver quais que são as ligas que mais tem mais chances de você, no seu perfil, conseguir uma oportunidade, e aí você entra no site da liga, vai ter o nome de todas as faculdades que jogam futebol masculino lá, e você entra uma por uma, põe o nome da faculdade, põe Men's Soccer, né, ou futebol masculino, ou se for mulher, futebol feminino, e aí você vai encontrar o e-mail do técnico para mandar um e-mail para ele. Com quem eu falo para conseguir emprego na universidade, você pode falar com o próprio técnico enquanto você está negociando a bolsa com ele, né? Caso a bolsa não atenda a sua necessidade e ele não consiga dar mais bolsa para você, você pode falar, será que tem emprego na sua faculdade? E aí você já acerta com o próprio técnico, ele vai atrás por você. Ou então, quando você chegar lá na faculdade dos Estados Unidos, vai ter um setor específico para você procurar os empregos, vai ter International Advisor, que eu já expliquei quem que vai estar ajudando você nesse processo também. Como faço o TOEFL e outros testes daqui do Brasil? Para fazer tanto o TOEFL quanto o SAT, você pode fazer em qualquer não, mas na maioria das cidades brasileiras, tanto nas capitais quanto nas outras cidades, você pode fazer aí o TOEFL e o SAT, basta você botar no Google TOEFL, cidades e locais da prova. E aí você vai ser direcionado para a página do TOEFL e SAT é a mesma coisa. Estes testes são pagos, são sim. Quais que são os valores? TOEFL é $215 e SAT é $65. Tá? Mas TOEFL e SAT não tem nada a ver. O TOEFL é a prova que vai mostrar qual que é o seu nível de inglês, tá? E você precisa fazer, é obrigatório para todos. E SAT é a prova que é como se fosse o Enem americano, aonde você só vai precisar fazer se for para a NAIA ou para a NCAA. Beleza? E para finalizar, eu quero falar um pouquinho mais do meu plano rumo ao ZEUA, que é o plano que eu desenvolvi através da minha própria experiência própria de mais de 10 anos no futebol universitário, onde desde que eu fui estudante atleta, depois eu voltei, comecei meu canal, tenho contato com dezenas, aí quase centenas de técnicos universitários, tanto da NAIA, NCAA, NJCAA e até de high schools, e também estudantes atletas. Então, através de tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa experiência, eu desenvolvi o Plano Rumo ao ZEUA, que é um método, tá, para você seguir e conseguir uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Basicamente, é o mesmo passo a passo que uma agência de intercâmbio usa para conseguir uma bolsa para você, mas eu transformo isso num método para você personalizar através da sua realidade,
né? Como a gente já falou aqui da sua realidade, como descobrir a sua realidade, esse método você personaliza para você conseguir uma bolsa esportiva para você mesmo, sem ter que pagar aí os altos custos de uma agência de intercâmbio, tá? Então, o método Rumo ao ZEUA já foi executado por quase 100 estudantes atletas entre os meus projetos Rumo ao ZEUA, né? Então, alguns estudantes atletas que participaram do evento Rumo ao ZEUA, alguns estudantes atletas que participaram das minhas mentorias, teve estudantes atletas que tiveram o privilégio de entrar para o meu curso completo, né? Que eu nunca mais fiz, eu disponibilizei só para uma turma e eu ainda vou lapidar ele um pouquinho melhor e vou disponibilizar outra hora, mas por enquanto ainda não tem. Então, são pessoas, quase 100 aí, que já conseguiram seguir esse método e ter aí sucesso em conseguir bolsa de estudos, conquistar a bolsa de estudos seguindo esse passo a passo. E a forma de personalizar esse método, né, como eu falei, é um método que ele existe, ele é um método, um passo a passo, e você tem que personalizar de acordo com o seu perfil esportivo, financeiro e acadêmico, tá? E a forma que eu sugiro para você personalizar esse método é ou através das minhas mentorias, né? Como eu falei, eu tenho mentoria simplesmente para apresentar esse método em detalhes e mostrar como que você vai fazer para transformar esse método num planejamento personalizado, né? Essa mentoria são mais de 30 aulas que eu dou e são mais, se eu não me engano, tem mais de 40 horas ali para você assistir. Então aqui eu estou falando tudo isso um resumão aqui de 1 hora, mas eu falo passo a passo em mais de 40 horas, né, para você personalizar esse método, e são aulas ao vivo comigo nesse padrão, nesse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês agora. E esse é o método Rumo ao ZEUA através de mentoria comigo. Como eu já falei, para quem me perguntou antes, mais cedo aí, como faz para entrar para a mentoria, tá fechado, eu não estou disponibilizando a minha mentoria por enquanto, mas se alguém tiver interesse, me chama ou no DM, ou no WhatsApp, ou por e-mail mesmo, para eu deixar marcadinho lá que quando eu abrir mais vagas, eu sempre abro poucas vagas, mas quando eu abrir mais vagas, eu aviso vocês que tiverem esse interesse e me avisarem desse interesse ou no DM, ou no Instagram, ou no WhatsApp, ou por e-mail. Beleza? E a média de tempo que o pessoal que faz que segue o meu método demora aí para conseguir uma bolsa de estudos é de 8 a 18 meses, tá? E é porque depende de onde cada um está. Se você hoje tem exatamente 0 de dinheiro, talvez demore 18 meses para você conseguir, porque você vai precisar daquele tempo para maturar a ideia, para juntar o dinheiro necessário. E eu garanto que você pode ser favelado. E tem gente favelado que já foi meu mentorado e conseguiu, tá? Eu estou dizendo isso por causa disso. Você pode ser favelado. Se você tiver um planejamento e seguir esse planejamento personalizado e respeitar o processo, vai precisar de 1 ano e meio. Beleza, vai precisar de 1 ano e meio, mas eu garanto, por isso que eu digo garantido, eu garanto que se você seguir o método e o planejamento personalizado, você também consegue uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Tá? Tudo depende da época do ano que você executar esse plano, depende do seu comprometimento e depende de onde você está hoje, qual que é o seu ponto de partida nos 3 quesitos que eu falei, esportivo, financeiro e acadêmico. Beleza? E eu tenho 4 tipos de mentorado, tá? E a maioria deles, 90% deles, estão entre os 3 primeiros e o 4º tipo é uma exceção. E quais são esses 4 tipos de mentorado que eu tenho? São aqueles que seguiram o método e hoje estão nos Estados Unidos como estudante atleta. Eu tenho vários exemplos, né, como o Nicolas, o Pepo, o Dudu Avendano, enfim, agora tem vários, né, vários que estão. Tem vários que seguiram o método e estão embarcando em agosto, né, já estão com as bolsas de estudos garantidas e estão embarcando em agosto. E aí tem o exemplo do Luiz Henrique Carioca, né, que ele com 24 anos, sem falar inglês, sem ter muito dinheiro, nunca passou por categoria de base e conseguiu 100% de bolsa. Então tem o caso dele, tem o caso do Bruno Menezes, tem o caso do Sávio, tem o caso do, enfim, mais outras dezenas de pessoas que a partir do meu método conseguiram bolsa de estudos e estão indo agora em agosto. Tem os casos dos que estão seguindo o método agora, né? Então foram os que participaram das últimas turmas de mentoria e só estão esperando a próxima janela de recrutamento, que vai ser agora em novembro de 2019, para garantir as suas bolsas. Eles vão conseguir, né? Com certeza eles vão conseguir na próxima janela de recrutamento.
E tem o último grupo, que é menos de 10%, que são que passaram por algum projeto meu, mas desistiu no meio do caminho ou não seguiu o método da maneira que eu explico, como deveria, e esses são os fracos, tá? Eu falo que esses são os fracos que nunca se tornarão estudantes atletas, porque eles desistem, eles acabam não superando os desafios e acabam desistindo. Então, esses são os meus 4 tipos de mentorados e, graças a Deus, mais de 90% estão nos 3 primeiros grupos aí, ou eles já são estudantes atletas, já estão morando nos Estados Unidos, ou eles já conseguiram uma bolsa, só estão esperando agosto para se transferir, ou eles vão conseguir, com certeza, estão comprometidos, têm tudo que precisa, mas só estão esperando novembro para serem recrutados. Beleza? E essa era a apresentação, como se tornar um estudante atleta, e esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Para quem participou dessa aula ao vivo ou está assistindo a gravação, eu garanto que vocês estão acima, estão à frente de mais de 90% das pessoas que buscam uma oportunidade, porque agora vocês têm um conhecimento único, né, uma experiência que eu compartilhei com vocês, todo o conhecimento que eu compartilhei com vocês, e a única coisa que eu peço em troca é que você que assistiu essa aula, vá lá no meu DM, ou no meu WhatsApp, ou no meu e-mail, e me responde o que você achou dessa aula, se você gostou, não gostou, o que faltou, o que você mais gostou, qual que é a informação nova que você acha que é fundamental que você recebeu nessa aula e você não tinha. Me dê um feedback, porque isso me ajuda muito aí a melhorar os meus projetos. Então, é tudo que eu peço em troca dessa aula de 1h30 que eu dei para você aqui agora, beleza? E eu vou responder as últimas perguntas antes de finalizar. Qual é o valor da sua mentoria? Eu já respondi mais cedo que as minhas mentorias estão fechadas, né? E o valor varia muito se eu vou fazer. Às vezes eu abro para turmas maiores, às vezes eu abro para turmas menores e às vezes eu abro individualizadas, tá? Então cada uma tem um valor diferente e cada oferta que eu faço vai ter alguns bônus, ou vai ter uma participação, ou vai ter alguma coisa, então sempre varia, né? Então, quando eu for abrir as próximas vagas, né? Lembrando que eu abro sempre de poucas em poucas vagas, se você quiser, já me deixa um DM, ou me deixa um recado no WhatsApp, ou me responde um e-mail dizendo que tem interesse na minha mentoria, que assim que eu abrir novas vagas, você vai ser o primeiro a saber, tá? Excelente GPA, bom vídeo, só que com inglês básico, o inglês pode prejudicar? Não, desde que você faça TOEFL, tá? Desde que você faça TOEFL. Ah, mas tirei 30 no TOEFL, não importa. O Luiz Eduardo, que nem eu falei, o carioca, ele tirou 34 no TOEFL e conseguiu 100% de bolsa numa Junior College. Sem ter muito dinheiro, com um vídeo bom, mas não é um excelente vídeo. Todo o vídeo dele, inclusive, foi gravado no evento Rumo ao Zeu. Ele participou de 3 eventos Rumo ao Zeu. Enfim, existe sim, desde que você faça o TOEFL. E se o evento Rumo ao Zeu, quando vai ter novamente? Murilo perguntando. Em BH eu vou fazer provavelmente em setembro, e em outubro em São Paulo. Provavelmente vão ser os últimos eventos Rumo ao Zeu, porque eu vou estar mudando para o Canadá, como vocês sabem, e não vou mais estar podendo organizar esses eventos. Beleza? Então tá aqui como se tornar um estudante atleta. Você que assistiu ao vivo ou tá na minha lista VIP, vai ter acesso à gravação dessa aula de mais de 1 hora aqui para você acompanhar toda essa informação. Para você que está no Instagram e quer ter a gravação dessa aula, entra na lista que vai estar aqui no link azul do meu perfil do Instagram. Então, clica lá, entra no link da live para você poder ter acesso. E é isso aí. Eu agradeço todo mundo que ficou essa 1h30 comigo. Eu agradeço por poder passar para vocês todo esse conhecimento e de vocês que participaram aí de uma aula experimental da minha mentoria, né? Participaram dessa aula de mentoria gratuita, né? São basicamente uma turma de mentoria minha aqui, né? Por um dia, pelo menos. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. E acompanhem os e-mails, porque eu vou mandar a gravação dessa live aqui para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Quem tiver perguntas, me chama depois no DM ou no WhatsApp ou por e-mail. E é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu tirar aqui, voltar para o meu rostinho aqui para dar esse salve para vocês. Tamo junto e rumo aos EUA!